Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou também. Eu estou rimando, agora eu já posso fazer um rap aqui no YouTube, ser rapper. Brincadeiras à parte. Hoje eu vou falar sobre como ouvir a voz de Deus. Então, se vocês querem entender esse vídeo, eu espero que vocês tenham assistido o meu vídeo anterior. E depois, né, dá um like no outro vídeo, compartilha com os amigos e também já quero logo pedindo para vocês darem um like nesse, já compartilharem também, porque essa história é muito interessante. Vou usar um personagem da Bíblia explicando como exemplo de como escutar a voz de Deus. Então, vem comigo, roda a vinheta. A pessoa, o personagem bíblico, a pessoa, né, que foi usada por Deus, que ouviu a voz de Deus. O tempo que essa pessoa vivia era um tempo de apostasia. Apostasia quer dizer esfriamento espiritual. Ninguém escutava a voz de Deus. Ou seja, as pessoas só iam para a igreja, obedeciam às leis de Deus, que foi deixada por Moisés, né, os 10 mandamentos, como se fosse obrigação, entendeu? A pessoa já se acostumava, tipo, igual normalmente muitas pessoas a gente vê hoje em dia, né? Vai de segunda a sábado, faz o que quer e tal, mas no domingo tem que ir pra igreja e tudo isso. Para algumas pessoas isso é o cristianismo, mas na verdade não é, né? E quem eu vou usar de exemplo é Samuel. Por que Samuel? Samuel foi um menino que cresceu no templo, né? A sua mãe o entregou desde novo, desmamado, no templo, e ele ficou aprendendo tudo sobre Deus com o profeta Eli. E foi muito engraçado porque Samuel, ele aprendeu tudo, as leis, o que tinha que fazer e tal, mas uma coisa ele não aprendeu com Eli, que foi ouvir a voz de Deus. Qual era as fases e tudo que ele tinha que fazer para poder entender a Deus. Como Samuel não havia aprendido a escutar a voz de Deus, então, pra ele, eu acredito que ele pensava que não existia isso de ouvir a voz de Deus, de ter intimidade e tal, porque não foi o que ele aprendeu, né? Mas o engraçado é que Samuel tinha muita fé, e ele santificava mais, o que buscava mais a Deus, do jeito dele, do jeito que ele aprendeu, né? Teve uma certa noite que ele foi deitar e começou a escutar uma voz lá do além, tipo, Samuel, que tem até a musiquinha. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Só que ele não entendia que era Deus que estava chamando ele. Então ele achava que era o profeta Eli. O profeta Eli falou, eu acredito que deve ser Deus te chamando. Até o profeta Eli entender que era Deus, Samuel teve que ir lá umas 3 vezes, né, no quarto dele e falar, e aí, você tá me chamando e tal, mas enfim, né. Aí foi engraçado porque o profeta escutava a voz de Deus há muito tempo, né. E aí, né, ele falou, da próxima vez que Deus te falar, repete essa frase, fala que o teu servo ouve. E Samuel fez exatamente como o profeta ele mandou. Deus ele foi lá e deu uma direção para Samuel, que eu acredito que todo mundo já tem lido essa história. Se não leu, tá em 1 Samuel 3. Então se você quiser ler lá para depois ver os fatos do que eu estou contando, é só... porque tem mais detalhes, eu tô meio que resumindo, né? Samuel tem uma visão, o que estava acontecendo era errado, que os filhos de Eli bagunçavam no templo, faziam coisas que desagradavam a Deus. O Eli via as coisas e não repreendia os seus filhos, e essa não era a missão dele como pai e profeta. Então Deus foi lá e deu um aviso através de Samuel, e Samuel falou, só que infelizmente quando Deus falou, aconteceu, e ficou depois como profeta foi Samuel. E Samuel, por que ele é um profeta tão especial assim? Porque eu fico pensando que naquele tempo ninguém escutava a voz de Deus. Porque Samuel ouviu a voz de Deus. Tinha tantos profetas, não era assim tão importante, porque ele não era um profeta ou tal, né? E por que ele, né? E eu fui entendendo, lendo a história de Samuel, que ele era o que mais tinha fé, ele era o que mais buscava a Deus. Se você for ler a história de Samuel em si, ele estudava, ele buscava Deus, ele queria entender quem era Deus realmente, porque assim, o profeta dava a palavra, mas Samuel ali buscava mais por ele. Ele fazia as orações dele, mas que eu achei engraçado também é que Samuel, ele não entendeu quando era Deus chamando ele, sabe por quê? Porque quem não ouve, não entende. Por exemplo, se você tem um relacionamento com a pessoa todos os dias, quando ela te ligar no telefone, você vai saber que é a pessoa. Agora, se é uma pessoa que você nunca nem viu, nunca nem ouviu, você vai falar, nossa, quem será que tá me ligando? Foi a mesma coisa com Samuel, né?
Como ele não ouvia a voz de Deus, ele não sabia que era Deus. Depois que ele começou a ouvir a Deus desde a primeira vez, ele começou a buscar mais. Samuel foi tão importante, escutava tanto a voz de Deus, e assim ele construiu o ministério dele totalmente em temor a Deus. Temor é quando a pessoa respeita a Deus, quando a pessoa busca saber o que Deus quer dela, o que Deus quer que ela faça. Porque assim, existem nas nossas vidas pastores, vão nos guiar a fazer, tem ministrações que nos ajudam a entender a palavra de Deus, eles são usados, instrumentos de Deus. Mas não adianta um pastor, ele buscar Deus para você, ele buscar a intimidade de Deus para você, não. Quem tem que buscar é você. Então, o que você tem que fazer para buscar a Deus? Quais são os processos? O primeiro processo é você ter um coração grato por tudo que ele faz pela sua vida. Aquela pessoa que murmura, dificilmente ela sente a presença de Deus. Depois, você precisa ter um coração arrependido. Todos os dias a gente faz coisas que desagradam a Deus, mas a gente tem que pedir perdão. Ser humilde é reconhecer os nossos próprios erros, reconhecer que a gente erra e que a gente magoa a Deus, mas que Ele também nos perdoa. Buscar louvar a Deus. Busque um louvor e louve Ele de todo o seu coração. Não importa se você canta bem, se você canta mal. Não importa, Deus, Ele quer saber do seu coração, não se você canta bem ou se você canta mal. E depois é só você começar a falar, porque é difícil você não fazer cada fase desse processo e sentir a presença dele, né? Porque Deus, Ele ama um coração grato, Ele ama um coração arrependido, Ele ama quando a gente adora Ele. Então Ele vem, e aí é só glória. E também não pode esquecer de ler a palavra dele, porque Deus, Ele fala conosco através da palavra. Ele também fala através de ministrações. É muito bom, né? A gente ouvir uma ministração que fala com a gente, que acalma o nosso coração. É muito bom. A gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento diário. Todos os dias você tem que ler a Bíblia para entender a palavra de Deus. Bom, eu te dou uma dica, como a gente está falando de Samuel, né? Comece lendo 1 Samuel. E se você acha que ler a Bíblia é muito chato, comece lendo com Salmos. Foi assim que eu comecei a ler a Bíblia. Salmos é muito interessante e é muito gostoso de ler. Depois vai em Provérbios. São esses livros que todos indicam para começar a ler. Mas não esqueça, o relacionamento com Deus tem que ser diário. Assim como construímos um relacionamento com as pessoas que amamos, que nós temos que conversar todos os dias, né? Exatamente, é com Deus. E para conhecer a Deus, aonde que eu vou conhecer a Deus? Na Bíblia, né? Então, a gente tem que ler a Bíblia e depois a gente tem que orar. São esses processos que a gente tem que seguir para poder ouvir a voz dele. Foi igual Samuel. Samuel, ele seguiu todos os processos para ouvir a voz de Deus. Ele se santificava, ele buscava, ele lia a Bíblia todos os dias. Com certeza ele louvava. Então, que essa palavra fique no seu coração e que você entenda que para escutar a voz de Deus é necessário você ter um relacionamento com Ele. E aí sim você vai entender se é Deus que está falando. Então eu espero que você tenha sido muito abençoado. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos. Deus te abençoe.